de estar chegando, né? Vamos estar orando e clamando a Deus para que Ele já possa dar o nosso entendimento. Amém? Amém. Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado por este dia, Senhor, obrigado por este momento. Clamamos a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha agir nos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai. Derrama, Senhor, a Tua graça e a Tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nos ensina da Tua palavra para que possamos nos aprofundar cada vez mais em Ti, Senhor, e ter o entendimento que o Senhor tem para nós. Fala conosco essa noite, Senhor. Fala com as nossas vidas. Nos dá entendimento porque queremos mais de Ti, Pai. Tudo isso pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu tenho, quando eu fui no início, né, desse discipulado, algo bastante importante que eu queria colocar para vocês, é uma questão que às vezes parece ser muito simples e muitas vezes há uma falta de entendimento. Por isso que eu comecei por esses temas, que é falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Parece algo bastante simples, mas cada um tem suas características, né? E eles são um só. Eles trabalham em unidade, eles não divergem um com o outro. E nós, nessa noite, nós vamos estar falando sobre quem que é Deus, segundo a Bíblia, né? Quais são, quem que é, o que que ele fez, isso nós temos que ter o entendimento, porque nós temos que entender qual que são as características do Senhor. Quando nós tratamos com Deus, às vezes fica muito vago, né? Eu não sei se todos têm esse entendimento ou não, mas a gente não sabe qual que são as características de Deus. Como que ele olha para nós? Como que ele age? Qual que é o que ele fez? Então a gente vai estar explorando isso, porque isso é um pilar muito importante da nossa fé. Quando nós estamos orando para Deus, nós temos entendimento de quem Ele é, como que Ele age, né? Existe algo que é muito uma situação que nós temos que ter um entendimento muito assim de colocar Deus à prova. De colocar Deus à prova, qual que é o grande problema? O problema é que Deus não vai te atender. Você colocar Ele à prova, muitas vezes até pela tua fé, é pecado. Você fala, Senhor, olha, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Primeiro, Deus não precisa realizar nada pela soberania dele na nossa vida. Ele realiza pela bondade e pela compaixão dele, entende? Então, às vezes, um gesto de troca que muitas pessoas fazem, eu já vi fazendo, está errado, é pecado, é sair fora do propósito. Então, isso tem como objetivo esclarecer para nós, esclarecer a figura de Deus para nós. E aí nós começamos pelo Velho Testamento. O Velho Testamento, ele mostra para nós, né, onde que acredito que vocês leem e estejam lendo, né, ele como criador e sustentador de toda a criação. Ele nos mostra um Deus soberano, um Deus que faz alianças e um Senhor de toda a criação. Ele realiza tudo pela vontade dele, pela bondade dele, né, pelo ato de se fazer, por tudo aquilo, porque a essência de Deus é criar, né, que é uma das características dele. Então, se nós abrirmos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou, foi ele que fez. Deus é o criador de tudo que existe. Ele trouxe o universo e a existência pelo poder da palavra dele. E isso a gente acaba testificando lá em Salmos 33,
do versículo 6 ao 9. Então nós temos que entender, uma das características de Deus é o Criador, ele que cria pela palavra dele. Então aí nós começamos a entender a força da palavra de Deus, né? Deus é o sustentador da criação. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Isso está no Salmo 24, versículo 1. Então, Deus não apenas ele criou o mundo, mas ele dá sustentação na criação dele. Ele quer que nós demos uma continuidade e uma boa continuidade para tudo aquilo que ele criou. Então, o que nós somos? Nós somos chamados para ser ajudadores do Senhor. Olha que algo maravilhoso. Então, o Senhor, ele nos atrai a ele para que nós possamos dar continuidade em tudo aquilo que ele fez. Então, nós somos corresponsáveis pela natureza, pela bondade. Por isso que é tão importante, Jesus coloca, nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Nós temos obrigação perante o Evangelho de nos dispor a ajudar as pessoas. Você é co-obrigado em Cristo. Ah, isso é pesado? Não, não é para ser pesado. Na verdade, isso não é para ser fardo, mas isso aí é para ser algo positivo na tua vida. Então, às vezes, quando nós colocamos o Evangelho, quando é pregado o Evangelho, e nos diz de nós estendermos a mão para o nosso próximo, nós temos que entender que quando nós tomamos uma atitude que vai de encontro com a vontade de Deus, que é ajudar o nosso próximo, que é curar o aflito, e você pode curar as pessoas de N... primeiro, declarando a cura dela, colocando, orando por ela, é o primeiro gesto. Mas você pode curar uma pessoa que tem problemas emocionais simplesmente amando ela. Então isso nós temos que entender o nosso chamado em Deus. E isso é papel de sustentar o mundo. Deus sustenta isso e nós somos chamados a ser seus ajudadores, né? Um segundo ponto que eu quero falar que Deus é santo. E santo significa kadosh, para vocês saberem em hebraico, tá? E a raiz dessa palavra kadosh, né, quer dizer santidade, que é aquele que é separado, que não é comum, que tem uma integridade plena, total. Então, quando nós olhamos a palavra santo, né, que fala, Senhor, tu és santo, nós temos que ter esse entendimento, que Deus, ele é apartado de tudo aquilo no mundo, nele não há erro, nele não há falha, nele há uma plenitude de justiça, nele há uma plenitude de amor. Então a palavra santo nós temos que entender o significado dela. Quando você fala Deus é santo e quando nós proclamamos isso através de louvores na igreja, é maravilhoso, não é? Nós sentimos a presença de Deus chegar, mas para isso nós temos que entender o significado. Deus, o Senhor é santo. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. A santidade de Deus significa que ele é o absolutamente puro ali, perfeito, separado. Em Isaías, ele repete 3 vezes isso. Travou aí também, gente? Miguel. Nós não estamos ouvindo o senhor. Travou. Sim. Miguel, se você estiver jogando, filho, você pode parar, tá travando aqui, acho que é. Pronto, voltou, né? Voltou, pessoal? Obrigado, irmão Johnny. Avisou, né? Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo?
A internet. A internet hoje ela tá muito ruim aqui em casa. Então, santo, santo, santo. Por que Isaías enfatiza? Ele quer dizer, Senhor, você é santíssimosíssimosíssimo. Então ele quer enfatizar isso para que nós possamos entender. E nós temos que ter esse entendimento pela palavra de Deus. Que Deus realmente é muito santo. Ele é apartado de toda a maldade, de toda injustiça, de todo o erro, de todo pecado. Deus, ele é totalmente apartado, né, dos erros humanos, das falhas. Então, Deus, ele nos exige a santidade. Deus, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, é necessário que nós estejamos e sejamos santos. Aí você me pergunta, pastor, mas como que eu vou ser santo se eu estou pecador? Exatamente, é o seu processo. Você não pode se acomodar com aquilo que há pecado na tua vida. Você tem que entregar ao Senhor. E qual que é esse processo? Arrependimento. Você tem que se arrepender das coisas que você faz, das maldades, das barbaridades que nós falamos. Às vezes no momento de raiva, no momento de ira. Nós temos que entender que nós não podemos conviver com aquilo que é pecado, que é pecaminoso. Um olhar errado, uma cobiça, uma inveja, um mau agrado. Às vezes a pessoa te fez mal, mas vamos supor, aí aconteceu algo ruim com aquela pessoa. Aí vem aquele pensamento, bem feito, merece, entende? Isso não cabe a nós. Nós temos que entender. Vai pensar? Muitas vezes vai pensar. Mas eu posso? Não, não pode. É isso que você tem que entender. Você tem que entender e compreender que tem coisa na tua vida que não cabe mais. E não é porque você pratica que você fala, eu sou assim mesmo. Não, não é porque você faz que você vai aceitar. Não, não aceite. Senhor, olha, eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu não aceito o pecado, eu não aceito o erro na minha vida, no meu lar, na minha casa, Senhor. Eu peço perdão, eu me arrependo, eu te peço perdão. Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz, sejam santos porque eu sou santo. E isso nós temos que entender, porque Deus nos chama para a santidade, porque Ele é santo. Vocês se lembram num formato do templo, como que era? Não sei se vocês vão se lembrar, vou tentar reproduzir e peço aí que você use a sua imaginação, depois você busca na internet. O formato tem um pátio, onde eram colocadas ali todas as ofertas que se sacrificavam e ali eram colocadas ao Senhor. Depois entrava na parte mais interna do templo, saindo do pátio, como se entrando nela, tinha ali o Santíssimo, que tinha menorá, e onde se queimava os incensos. E ficava queimando incenso ali 24 horas por dia. Então haviam sacerdotes em todo o tempo que estavam ali queimando incenso. E ali dentro havia uma divisão que só o sumo sacerdote entrava, que é o Santo dos Santos, que aí ele entrava. Então a gente, quando olha essa figura do templo, a gente entende o acesso, entende? Para Deus. Deus é santo dos santos, é lá no santo dos santos que eu quero entrar. Às vezes nós cantamos e não temos a ideia do que Deus está nos chamando. Nós não temos ideia do que Deus quer fazer. E depois há uma passagem aonde sacerdotes vão até lá e eles são exterminados porque eles não estavam preparados para aquele momento. Então nós temos que nos preparar para estar nos momentos com Deus. E de que maneira? Clamando, orando, se arrependendo, pedindo perdão e perdoando. E esse Deus, ele é tão maravilhoso, né? E ele também é uma característica, a próxima característica que eu quero passar para vocês, é que ele é um Deus e é o Deus da aliança. O que significa? Ele é um Deus que ele se aliança conosco. Ele quer
não somente uma amizade, mas ele quer algo profundo com as nossas vidas. Ele quer algo com ele que nós possamos estar juntos, unidos, né? O que é uma aliança, né? Se nós pegarmos aqui no nosso dedo, isso aqui é um anel, amém? É um anel, não é aliança. Mas a aliança, quando nós colocamos no nosso dedo, ela quer dizer muitas coisas. Primeiro, a eternidade, né? A aliança não tem meio, início e fim. Ela é um ciclo infinito. Segundo, ela, por ser de ouro, ela significa a realeza de Deus. Então, às vezes a gente pega assim, a gente nem tem, mas por que chama aliança? É isso que Deus quer, que nós estejamos com Ele o tempo todo lembrando dele. Então, mesmo no casamento, isso é algo que replica para nós, né? Quando nós olhamos, o que quer dizer? Eu sou casado, eu tenho alguém, e quando eu tiro ela, tem o nome da minha esposa aqui. Então, nós temos que entender que é isso que Deus quer com a nossa vida. Deus não quer algo passageiro, Deus quer algo eterno na nossa vida. Então, Deus é um Deus de aliança. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, diz: Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Esse versículo é lindo, não é? Poxa, Deus falando, eu os tomarei como meu povo, quer dizer, minha propriedade. Algumas versões diz. E serei o seu Deus. Deus quer cuidar de você. A aliança é isso, Deus quer cuidar de você de uma maneira profunda. Mas é uma das características dele. Entende? Esse cuidado excessivo de querer algo profundamente na nossa vida. Qual é o grande problema? O grande problema somos nós, os seres humanos, que muitas vezes não entendemos essa mensagem por não saber quem é Deus. Então, eu vou na igreja só quando eu preciso. Eu oro só quando eu necessito. Eu busco ao Senhor quando eu preciso. Eu escuto louvor de vez em quando, não muito. Entende? Nós somos infiéis ao Senhor. Ele não, ele quer que nós tenhamos essa aliança com ele na nossa vida. E a aliança é no tempo bom, adorando, glorificando e louvando. E no tempo de dificuldade, de desafio. Porque ele quer estar com nós o tempo todo. Ele nos dá a saída. Ele nos levar a vivenciar algo profundamente. E nós temos que entender quem é Deus. Então agora vamos supor, poxa, pastor, agora eu consigo compreender. Então Deus é isso, ele quer entrar na minha intimidade, ele quer vivenciar comigo todo o tempo, conviver, ele quer me ajudar. Sim, é isso. É da característica de Deus. É um Deus santo, é um Deus de aliança. Então nós temos que entender isso. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente observa que Deus estabelece alianças com Abrão, com Moisés, com Davi, né? E isso ele vai fazendo ao longo do tempo e ele vai chamando o povo em todo o tempo para essa aliança. Ele vai lembrando, porque ele não quebra a palavra dele. Mesmo quando o povo de Israel, que era um povo de cabeça dura, que pecava, que falhava, que ia longe dele, quando o povo se arrependia e voltava, ele aceitava o povo, porque ele não quebra a palavra dele. Deus é fiel às suas promessas. Então você tem que entender isso. Quando você estiver orando, num momento de dificuldade, num momento de situação, pegue a palavra do Senhor e coloque. Deus sabe todas as coisas, viu? Ele lembra de tudo, ele não esquece. Mas nós temos que olhar a palavra dele e levar para ele: Senhor, Paizinho, olha aqui, o Senhor é fiel às suas promessas. Então, Senhor, se lembre de mim, do teu filho, tende misericórdia de mim. Então, em Deuteronômio 7, 9 diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, ele é o Deus fiel. Então Deus não quebra a palavra dele. Deus, ele vai estar o tempo todo com você porque ele prometeu.
Ele é quando você recebe a ele na tua vida e você se aliança com ele, ele é fiel às promessas que ele fez. E ele cumpre as promessas que ele fez. Você já percebeu? Não sei se você já teve essa oportunidade, às vezes, de conhecer uma pessoa que às vezes ele nem é uma pessoa que é muito fervorosa, que tem uma fé um pouco uma grande fé, mas na vida da pessoa às vezes acontece tantas coisas, sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir na palavra. Aquela pessoa às vezes ela tem gestos que são gestos retos, atos de justiça. Então isso ele acaba atraindo a presença de Deus e essa aliança de Deus e cumprimento das palavras dele na vida de cada um de nós e até mesmo daquele que a fé às vezes é pouca. Outra característica do Senhor, né? Essa nós estudamos um pouco profundo esses dias. Deus é justo e misericordioso. Então nós temos que entender que Deus age com justiça. Não adianta você pedir para Deus tomar algum ato para te beneficiar que seja algo de injustiça. Não adianta. Deus não faz isso. Deus não vai prejudicar ninguém, até porque ele ama todos. Em Deuteronômio 32, versículo 4, diz o seguinte: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Então nós temos que entender que Deus julga com justiça e retidão. Então o que acontece? Trazendo isso para praticidade da nossa vida. Quando você tiver com problema com alguém, não adianta você orar para aquela pessoa explodir. Não vai resolver. Não vai resolver. Você tem que orar para o Senhor com sinceridade no seu coração e sendo sincero: Senhor, eu sei quem eu sou. Fala para Deus quem você é. Eu sou esse, eu te busco, eu te quero. O teu filho, que eu sei que o Senhor ama, o fulano, e você tem que falar pro Senhor: eu sei que o Senhor ama, mas você não tá lembrando Deus, você tá se lembrando, entende? De que Deus ama ele também, apesar de ser uma pessoa errada, de uma pessoa... Senhor, tá acontecendo essa situação, age na minha causa. Quando você pede para agir na sua causa, a primeira coisa que você tem que fazer é se silenciar. O que significa silenciar? Calar a sua boca. Porque tem gente que fala assim: estou pedindo para Deus porque, nossa, tal pessoa foi tão injusta comigo, você tem que ver o que ela fez. Quando você começa a falar, você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo da sua justiça própria. O que você quer fazer? Você não está falando para o outro para desabafar, você não está. É justiça própria. Você tá se levantando: eu preciso fazer justiça. Alguém, aí a pessoa fala: nossa, coitada de você mesmo, né? Meu Deus, como ele pôde? Nossa, aí... E Deus não funciona assim. Deus é justo, entende? Deus ele vai agir do propósito, da maneira dele, do jeito dele, da situação dele. Por quê? Porque ele conhece aquela vida. Aí o resultado, depois de um tempo, eu já vivi isso várias vezes. O resultado vai vir, só que não vai vir do jeito que às vezes você espera. A pessoa não vai vir assim: ai, meu Deus, me desculpe. Não, a pessoa vai falar, você vai ficar sabendo de situações, olha, que a pessoa, nossa, olha, ela precisou ir mais perto de Deus. É esse o objetivo. Então Deus trabalha com equidade. E porque nós somos injustos, não somos? Quando acontece um caso com a gente, e alguém prejudica a gente quer, na verdade, prejudicar aquela pessoa mais do que nós fomos prejudicados, para ela sentir na pele, porque nós, muitas vezes, temos esse espírito de vingança, e na verdade isso é errado, e Deus não compactua com isso, sabe por quê? Porque Deus é justo, e é diferente de você. Não adianta você nem pedir para Deus,
Ai, mas Deus, não, a pessoa vai pagar porque Deus é justo. Não, primeiro você vai pagar. Porque na verdade você tá tendo um ato de injustiça. Coloca na mão do Senhor, silencia o teu coração, fala: Senhor, tá aqui. E ora mesmo, ora. Ah, me feriu, tal. Então chora aos pés do Senhor. Mas não fala pra ninguém, não sai reclamando, fazendo fofoca. Que isso tem nome, né? Mexerico, fofoca. Então, quando você faz isso, você está atrapalhando a ação de Deus, porque você está dizendo para Deus: não preciso do Senhor, pode deixar que eu mesmo cuido de mim. A injustiça que cometeram contra mim, eu resolvo, matando as pessoas com a língua. É exatamente isso. Então nós temos que entender que Deus é justo e que misericordioso, né? Misericordioso é aquele que ele ama, é um amor bondoso, é um amor que vai de encontro, é um amor que levanta o caído. Então Deus tem prazer em ajudar aquele que está caído, aquele que está numa situação de dificuldade, aquele que está numa situação. Então você tem que entender, quando a pessoa, mesmo que te fez mal, ela tá caída, Deus não vê a hora de alguém orar por ela para levantar ela, entende? Porque Deus, ele é misericordioso. Deus pode todas as coisas? Pode. Deus pode fazer o que pode, mas o porquê que a nossa oração é importante em movimentar? Porque o plano de Deus já ficou pronto. E Deus, ele é justo, ele nos respeita. Ele não é o bandido que vai entrar na tua vida de qualquer jeito. Não. Deus, ele vai entrando na nossa vida conforme nós damos a oportunidade dele entrar. Dele entrar nos lugares, porque tem lugar que a gente não quer, né? Tem lugar que a gente escolhe não ter Deus, porque é o lugar que aí eu, é minha personalidade, não é? A gente não abre, então nós temos que ter esse entendimento, né? E Deus é misericordioso, ele é amoroso, ele quer ajudar o caído, o ferido, e nós temos que abrir o nosso coração para que ele possa entrar e penetrar. Então, e mesmo nós, quando nós estamos caídos, feridos, você tem que clamar pela misericórdia do Senhor. No Salmo 103, versículo 8, diz o seguinte, que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Nós temos que entender quem é Deus. E a gente vai conhecendo as características dele, da bondade, do amor. E isso acaba nos mostrando que é esse Deus. Aí muitas pessoas já me perguntaram assim: pastor, mas Deus se levantava para matar uma nação, um rei, levantava para matar uma outra nação que vinha contra os israelitas, né? Não sei se você já pensou sobre isso. Por que Deus fazia? Porque ele é amoroso àqueles que são aliançados com ele, entende? Deus, ele vai de encontro e proteção, é um amor de uma proteção sem igual. Então, o que aconteceu no Velho Testamento, hoje, nós temos que entender que Deus, ele se aliança com aqueles que fazem aliança com ele, que se permitem a viver uma história com ele. E ele protege, ele cuida, ele zela mesmo dentro das suas características. Ele não muda, mas ele continua nessas características. Então não adianta eu pedir para Deus um ato de injustiça, um ato de raiva, de ódio. Não adianta, não vai acontecer. Então nós temos que entender isso. Já Deus, no Novo Testamento, tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós sabemos que conforme conversamos semana passada, que é uma única pessoa. Então ele se revela, esse Deus Trino, de maneira mais clara, né, no Novo Testamento. Porém, nós mostramos muitas bases bíblicas
onde Deus já mostrava que não era um Deus só, era um Deus que ele se colocava no plural. Então, já no Novo Testamento ele escancara e já deixa isso de uma maneira muito clara. Então, primeiro no Novo Testamento, Deus é Pai. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina como relacionar com o Pai, né? E a gente tem que entender o que Jesus queria quando ele fala Pai nosso. Ele está querendo o quê? Trazendo uma proximidade entre nós e Deus, trazendo uma situação aonde nós temos que entender que Deus é um Deus que quer estar conosco numa aliança profunda. Então, tudo isso, eu espero que, qual é o objetivo de hoje? Eu quero que vai ficando claro, que você entenda quem é Deus, do amor, da misericórdia, da justiça, de entender como que você vai orar para que você consiga compadecer o coração de Deus. Não adianta você orar tendo com raiva no coração do teu irmão, pedindo que o outro se exploda, não vai acontecer nada disso, entende? Então, e eu já vi, aí eu vou contar um caso. Logo quando eu fui novo convertido, a pessoa falou assim, nossa, eu chegando na igreja onde eu estava, a pessoa falou assim, nossa, você não sabe o que aconteceu, o que a mulher fez. Ela estava abismada. Ela pegou o quê? O nome de uma pessoa e colocou na sola do sapato dela, sabe, na palmilha, e colocou e pisava em cima o nome daquela pessoa. E colocava o versículo lá, porque tem um versículo que diz, depois eu busco, o seu inimigo pisará o escabelo dos seus pés, alguma coisa nesse tipo aí. Depois eu busco ele de maneira perfeita. Então o que acontece? A pessoa pegou aquele versículo e colocou o nome da outra pessoa que estava com desafeto, colocou no sapato para pisar. Você acha que Deus vai atender? Deus vai atender sim, contra a pessoa. Deus vai se levantar e vai corrigir, porque Deus é outra característica. Ele não tem medo de corrigir filho, viu? Então, quando Deus nos coloca e nos determina alguma coisa, mas por que eu tenho tanta aprovação? Eu vou te falar. Você quer ouvir? Você tem tanta aprovação porque você precisa mudar a sua personalidade. Tem coisas na tua vida que não cabem mais e você está teimando em levar. Continuar levando. Aí o que acontece? Deus dá essa correção. Mas é pro seu mal? Não, não é pro seu mal, é pro seu bem. E não pensa não, é por acaso. Não pensa isso não, porque não é. Deus corrige os filhos dele, porque Deus quer o melhor para você. E Deus, ele quer que você viva uma vida plena, uma vida plena em alegria. Se você está com comportamentos nocivos que estão prejudicando você mesmo, e você está pedindo para ele, Senhor, tira da minha vida aquilo que me prejudica, ele está fazendo. Amém? Às vezes, essas coisas, assim, elucidam. Não são muito boas de ouvir, mas nos elucidam a nossa vida, entende? Mostram que às vezes Deus está tirando coisa que eu estou pedindo, Senhor, tira tudo aquilo que me traz problema na minha vida, Pai. Tira da minha vida, Deus está tirando. Como que ele está tirando? Mudando o teu caráter, porque é o teu caráter que está trazendo problemas para você. Então isso, nós temos que ir conhecendo a Deus porque é dessa maneira. Ele nos ama e o objetivo dele é nos levar para o céu. E qualquer coisa que esteja no caminho da nossa vida e de nos estar levando para o céu e que esteja nos prejudicando, Deus vai dar um jeito de cutucar isso na tua vida. Você lembra do bicho de pé? O bicho de pé, às vezes ele entrava no pé, a pessoa nem percebia, tal, e aí arrancando aquilo ali era um tormento, né? Para tirar. Às vezes na nossa vida a gente tá cheio de bicho de pé, porque a gente não vê entrar e vai deixando.
Aí quando você vai perceber, tá horrível. Aí para tirar dói. Então, na nossa vida nós temos que entender isso. Que não, chega um momento que Deus vai tirando da nossa vida aquilo que não nos cabe mais. Então Deus, ele é um pai amoroso. Veja como é o grande amor do pai. Nós somos chamados, e Deus se agrada com isso, de nós sermos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Você já parou para pensar? Filhos de Deus. Ele se agrada de nos chamar de filhos. Então, às vezes, é isso que eu falo, a conotação das palavras, às vezes, na nossa vida, vai como se fosse um nada. E, na verdade, não é isso. Tem uma profundidade. Deus tem um carinho tão grande por você, chama filho. Se as pessoas tivessem noção de quão profundo isso é ser chamado de filho de Deus, dentro da igreja, muitas pessoas que têm problema de paternidade eram curadas imediatamente. Por quê? A paternidade toda ela é restaurada em Deus. Claro que é um processo, entende? Na vida de cada um. Então, o que acontece? Nós temos que ir tirando todo o mal do nosso coração e entendendo que Deus é que cuida de nós. Deus é que nos ama. Deus, a nossa humanidade atrapalha muito nesse processo, mas é isso que Deus tem para nós. Outra característica, né, que Deus é o Filho, Jesus Cristo, que Jesus revela ao Pai, e Jesus diz lá em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, na figura de Jesus, ou nós estamos vendo Jesus se movimentar ali entre os evangelhos, né, de Mateus, Lucas, Marcos, João, quando você vê as ações que Jesus está tendo, você está olhando as ações sobre exatamente o movimentar de Deus na Terra. E aí a gente remete para tudo que eu falei lá atrás. Lembra? Jesus era justo? Jesus era justo. Tinha momentos que Jesus ele ficou irado? Teve. Ficou bravo, né? A gente fala muito do templo. Jesus, ele era papo reto com os discípulos. Não era? Lembra quantas chamadas Pedro tomou? Jesus era amoroso. Jesus era cuidadoso. Então Jesus era misericordioso e tinha compaixão. Então, você percebe que há um movimentar de Deus sobre Jesus. Jesus é tudo aquilo que é revelado no Antigo Testamento através da palavra. Jesus realmente é o Deus encarnado, porque tudo aquilo que está na palavra, Jesus, ele cumpre a palavra de Deus, demonstrando realmente também que ele é Deus. E aí Jesus diz o seguinte, quem me vê, vê o Pai. Então, nós, chamados filhos de Deus, nós temos que ter esse entendimento muito claro, até mesmo porque existem alguns outros irmãos, né, de algumas outras religiões, acredito que esses assuntos mais polêmicos vamos falar um pouco mais para frente, mas tem religiões aí que não acreditam no Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Não acredito. Não acreditam na época da graça. Acredito que a época da graça, que é onde aconteceu os milagres, só foi no tempo de Jesus, entende? Então isso tem que trazer essa identidade para nós de quem realmente nós somos e quem que é Jesus e quem que é. Outra característica de Deus, que Deus é o Salvador. É Ele que nos traz a salvação, tanto em Jesus Cristo, que é a salvação eterna, mas também das aflições. Quando você pega o Antigo Testamento e vê quando o povo estava lá vivendo algo, numa aflição grandiosa, Deus ele tomava uma ação para ir em socorro. Acredito que vocês se lembram quando no livro de Daniel,
Sidraque, Misaque e Abidnego são lançados na fornalha ardente. E aí era visto, não aconteceu nada com eles, o fogo era intenso, não aconteceu nada com eles e ainda as pessoas viam uma quarta pessoa andando lá dentro. Então, Deus é um Deus de milagres de salvação. Deus, nós temos que crer que é aquele que faz algo em prol da nossa vida através de milagres mesmo, não é só de situações naturais. Nós temos que acreditar em milagres. Precisamos acreditar em milagres. Por isso, os milagres são realizados quando a nossa fé está ativada. Não não vou orar, eu vou clamar, né? Então nós temos que acreditar. Então esse Deus que é o Salvador, Deus, outra característica, que é o Deus é o Espírito Santo. Então, nós temos que ter o entendimento que o Espírito Santo é ele que vai nos ajudar a nos guiar e a nos transformar. Você não está sozinho na sua transformação. Você não está sozinho nisso. Então, é isso que você tem que entender. No meio de uma aflição, onde você está irado, cheio de raiva, falando coisas que não deve, o que você tem que fazer? Primeiro, parar. Parou, Espírito Santo, vem e me ajuda. Começa a orar. Espírito Santo, vem e me ajuda. Abre essa porta. Uma pessoa se levantou contra você em alguma situação. Espírito Santo, me ajuda agora. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua unção. E nós temos que entender que isso move o espiritual, porque o Senhor é o Deus de aliança, é um Deus justo, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é misericordioso, é amoroso. E quando nós temos isso muito claro na nossa vida, a gente consegue compreender, a nossa fé aumenta, entendeu? Porque você fala, Senhor, eu sei quem tu és. E nós não podemos entrar e sair da igreja sem saber quem é Deus. Então aqui nós temos agora os atributos de Deus. Deus é amor. Isso vai fechando, entende? A palavra vai testificando, que é primeira carta de João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meu irmão, você tem que amar. Eu tenho que amar? Tem que amar. Tem que amar, né? E aí, às vezes, tem algumas coisas que pegam, né? A gente fala assim, mas tem que amar, mas não precisa conviver, né? Imagina só. Vamos imaginar, espero que você me entenda nisso. Abra teu coração aí para Deus fazer uma obra, amém? Porque às vezes a gente fala assim, eu já ouvi muita gente falar, eu não sou obrigado a conviver, né? Tá, aí uma reflexão. Imagina se Deus fizesse isso com você. Porque Deus é santo, santo, santo. Amém? Como nós vimos. E aí o que acontece? Você peca contra Deus. Todas as vezes que você erra, você não poderia ter acesso a Deus. Amém? Aí, por quê? Aí o que acontece? Aí vem o arrependimento, a cruz de Jesus, você pede perdão, tem acesso novamente. Mas vamos imaginar que Deus falasse para você assim, filho, olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais conviver com você, não. Eu não quero que você venha na minha casa. Imaginando que Deus morasse numa casa. Eu não quero conviver com você, entendeu como pega? Quando a gente fala, dá até uma razão, mas quando a gente vira o jogo e a gente começa a tratar isso com Deus, você entende? Eu sei que isso é processos difíceis. Mas é algo que a gente tem que entender isso e a gente tem que ir contra. Mas o que você está dizendo, pastor? Estou dizendo que você tem que entender que perdão é perdão. Né? Mas a pessoa não melhora. Eu sei. Mas você já sabe quem ela é, entendeu? Ela não vai te machucar. Porque você sabe que ela é capaz de errar com você. Eu tenho um amigo e ele... Era muito difícil, assim, algumas coisas. E ele continua sendo meu amigo, viu? E aí, às vezes, algumas pessoas me perguntavam, cara, por que você é amigo dele? Cara, ele
só apronta, não sei o quê. Eu falo, cara, eu sou amigo dele porque ele não me decepciona. Ele não vai me decepcionar nunca, porque eu sei das falhas dele, entende? Eu sei que ele faz um monte de coisa errada, o caráter dele é ruim, eu sei. Não tem problema, ele não me decepciona, sabe? Porque eu não espero, eu não colocava uma estimativa, algo em cima dele, né? Não, não, eu sei que ele vai errar, e, entende? Porque eu sei que é. Então nós temos que acreditar. Você não pode criar expectativa, porque a expectativa, quando a pessoa erra, gera decepção, entende? Coloca suas expectativas em Deus, no amor dele. A única coisa que a gente tem que entender as conotações da Bíblia, como a gente acabou de ler aqui. Quem não ama não conhece a Deus. Se você tem dificuldade de amar o teu próximo, aquele que muitas vezes é um pouco difícil, você não está conhecendo a Deus. Você tem que entender isso. Em Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então nós temos que entender que quando éramos, hoje nós não podemos ser mais. Por quê? Está tudo resolvido. Você não pode carregar pecado na tua vida, porque você tem acesso com Deus. E você tem que pedir perdão rápido. Senhor, eu quero pedir perdão. Por que eu tenho que pedir perdão? Você tem que pedir perdão rápido de tudo aquilo que você comete que não é legal. Por quê? Porque você pode morrer. E aí? Como que a gente sabe se Deus é justo? A gente já conheceu hoje, né? Então, Deus é muito justo. Então, a gente tem que pedir perdão, se arrepender, refletir quem nós somos, do nosso perfil. Deus não se agrada que você fica toda hora fazendo a mesma coisa, não. Mas tem coisa que é difícil, é no processo, mas pede perdão. O perdão, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque ele começa a dar vergonha na gente de falar com a pessoa. Você me desculpa? Poxa, mas de novo você fez isso comigo? Entende? Dá vergonha? Por isso que é cura. Porque você fala, cara, eu não posso fazer isso de novo, porque senão eu vou ter que pedir perdão de novo. Vou passar vergonha de novo, entende? Deus é onipotente. Em Jeremias 32:17 diz: Senhor soberano, tu fizestes o céu e a terra pelo grande poder, por teu braço estendido. Nada é difícil para ti. Então Deus tem o poder e nada é impossível para ele. Então a onipotência dele, de ele ser onipotente, é isso. Ele tem poder de qualquer coisa, qualquer situação. E acreditar nisso é fé. E é isso que nós temos que praticar. Deus é onisciente. Salmo 139, do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. E longe percebe os meus pensamentos. Deus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos e intenções. Deus sabe. Não adianta você querer enganar Deus, fazer planinho malvado, não, para os outros e falar, Deus, me perdoa. Vai pesar mais para tua vida, viu? Vai pesar mais para tua vida. Viu, Marcela? Você tá aí. Vai escutando aí. Tá tudo bem? Deus é onipresente. 139, 7 e 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então Deus está em todos os lugares. Deus está, a gente tem que entender. Então Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem a presença dele em qualquer lugar. E Deus é imutável. Em Malaquias 3:6 diz: Eu, o Senhor, não mudo. Deus é constante e fiel. Ele não muda com o tempo. Ele é o mesmo. Na palavra dele, o que diz que ele continua sendo o mesmo. O relacionamento com Deus e com a humanidade. Então Deus criou
o homem e a mulher à sua imagem, para quê? Para ter relacionamento. A imagem que Deus criou é o nosso espírito, o nosso ser. Então nós temos características de Deus, entende? Nós podemos amar, podemos ser justos, nós podemos ser retos, nós podemos ser misericordiosos, nós podemos ser compassivos, podemos, tudo isso. Nós temos características de Deus. Nós podemos, mas eu quero. É o livre-arbítrio. Então, Deus nos redime. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, nós temos que entender que tudo isso, a graça, a salvação pela graça, por meio da fé, não é você. Você não consegue nada, nem eu. Isso vem de Deus. Né? Deus nos sustenta. Em Filipenses 4,19 diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. Então Deus é provedor, Deus supre. Então quando está faltando, nós temos que ir até Deus e falar: Senhor, fala comigo, abençoa, providencia, supre, toma conta da minha vida, meu Pai. E aí nós vamos, para concluir, quem que é Deus? Deus é o Criador, sustentador, salvador, juiz. Ele é amoroso, justo, santo, onipotente, onisciente e onipresente. Ele deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós e nos chama para viver com eles de maneira íntima. Então, em Apocalipse, para nós finalizarmos hoje, tem mais ainda sobre Deus. Depois eu quero falar as características da personalidade de Deus, mas aí a gente deixa para a próxima semana. Que o Senhor fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o que é isso? Deus é tudo, é o início, o fim, o que era, o que vem, tudo. Deus é tudo. Então nós temos que trazer essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E nós começamos hoje, né, por Deus, para entender quem Ele é. Espero que você hoje, no final aí desse discipulado, você já saia conhecendo um pouco mais de Deus, as características de Deus, sabendo que você não adianta fugir de Deus, que Deus pode todas as coisas e que Ele conhece intimamente seus pensamentos, né? Então, é isso. Então, eu queria estar finalizando. Eu sei que vocês estão lendo Gênesis, continuem, mas a gente vai chegar lá. Porém, eu acho que tudo isso aqui é muito importante, a gente ter essa essência, esse princípio de saber sobre a Trindade, saber Deus, saber sobre Jesus e o Espírito Santo. Amém? E aí, essas aqui são as características de Deus. Jesus tem as dele, o Espírito Santo tem as dele também, que são diferentes, mas também, como sendo uma única pessoa, tudo aquilo se ajunta também, sendo muito parecido. Amém? Rodrigo,